Olá, meu nome é Luiz Fernando e começa agora mais um Alba Debate, programa de entrevistas aqui da sua TV Alba. Hoje eu tenho o privilégio de receber o deputado Jacó e o advogado criminalista Leandro Gesteira para a gente bater um pouco, falarmos um pouco, debatermos um pouco o assunto violência, criminalidade, armamento, droga, tudo isso nos próximos 45 minutos. É muito rápido, o assunto é muito complexo, mas a gente vai tentar aí sintetizar as informações e o raciocínio para melhor explicar para todos vocês que nos acompanham aqui na TV Alba. Deputado, obrigado pela presença. Queria que o senhor falasse um pouquinho para a gente a respeito desses índices de violência tão grandes que foram divulgados recentemente, tanto violência policial como violência contrapolicial, com um adendo nada pouco significativo, ou seja, muito importante, de que o principal alvo da violência policial são os negros jovens do nosso estado e do nosso país, consequentemente. Obrigado. Bom, Luiz, boa tarde, Leandro. Quero agradecer a oportunidade e esse é um bom debate. Eu acho que é um tema extremamente oportuno pelo momento que nós estamos vivendo no nosso país, onde se tem abertamente um movimento pró-armas, onde se tem um incentivo ao armamento da população e onde se tem também um incentivo muito forte a essa política de guerra às drogas. Eu queria só dizer que essa questão da violência, de que atinge alguns setores da sociedade, ela tem muita relação com a nossa história. Nós somos um país escravocrata. Nós não podemos esquecer dessa trajetória de 500 anos de história do Brasil, 350 foi sob regime de escravidão. Então, se tem aí um ranço, um preconceito, uma perseguição e uma criminalização muito grande do povo negro. Então, enquanto presidente da Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa da Bahia, a gente se preocupa e acha extremamente oportuno esse debate. Queria dizer ao povo dessa terra que o momento que nós estamos enfrentando, Luiz, ele é grave, porque nós temos, ali em 2003, 2004, o presidente Lula, o ex-presidente Lula, estabeleceu o Estatuto do Desarmamento, que é a compreensão de que nós precisamos de educação, de saúde, de comida na mesa, de políticas públicas de proteção social, porque o Brasil é um dos países mais desiguais do planeta. Nós somos ricos, mas extremamente um país desigual. O que nós estamos vivendo hoje é exatamente o contrário. É um incentivo, à cultura da arma, é um incentivo à matança, e isso é muito grave, porque quem é que está pagando essa conta? São os pretos e pobres, é a população LGBT, é a população de rua, são as populações mais fragilizadas que estão sofrendo as consequências. Então, a gente vê com muita preocupação esse incentivo, e a gente agradece e elogia muito o posicionamento do Supremo, que tem dado um freio, nesse conjunto de políticas. Porque imagine você tem um presidente que acha que a população precisa se armar, então nós estamos numa guerra, a população brasileira está em guerra, essa não é a nossa história. O Brasil é um povo cordial, um povo de paz, então nós precisamos combater esse tipo de entendimento. Então, portanto, eu quero inicialmente dizer que esse é um debate importante, necessário. Leandro, do ponto de vista do direito, como é que você analisa esses últimos anos? A leniência para julgar determinados processos, a ausência de uma justiça célere, ela contribui para que os índices de violência continuem crescendo? Olá. Primeiro, agradecer ao amigo Luiz pelo convite, ao deputado Jacó Lula da Silva também pela oportunidade de vir aqui conversar um pouco sobre esse tema, que é um tema muito instigante e tão atual, tão presente. Nós realmente estamos vivendo um período em que a violência tem se exacerbado muito, Essa violência, ela precisa ser estudada, precisa ser analisada de forma diferente, de forma distinta daquilo que já foi em momentos passados, O Poder Judiciário ele tem uma vertente, aliás, não só o Poder Judiciário, os cursos de direito como um todo no Brasil, e não só no Brasil, também fora do Brasil,
existe uma vertente muito positivista, muito legalista. Nós estudamos as ciências criminais pensando exclusivamente em estudar a lei, em estudar aquilo que o Código traz. E deixamos de lado uma vertente das ciências criminais, que é a vertente da criminologia, que poderia nos trazer, ao longo desse tempo, para um patamar diferente, para uma posição diferente. Porque enquanto o direito penal, como regra geral, ele vai estudar especificamente aquilo que a lei está criminalizando, a criminologia ela é uma ciência que ela vai buscar identificar fatores mais ontológicos mesmos do crime. Por exemplo, enquanto o direito penal se preocupa com aquilo que a lei está proibindo, a criminologia vai estudar, do ponto de vista sociológico, filosófico, psiquiátrico, antropológico, quais são as razões reais da criminalidade. Por que o crime tem acontecido na nossa sociedade? Então, esse debate é um debate que necessariamente precisa passar por esse estudo criminológico, por essa análise criminológica. E, infelizmente, a gente não faz isso. Infelizmente, a nossa formação cultural no âmbito do direito penal e das ciências criminais é exclusivamente analisar a lei. Eu costumo dizer que o operador do direito ele se considera muito autossuficiente. E isso é ruim, né? Porque o operador do direito precisa se valer de outras ciências para descobrir, para analisar um pouco mais a fundo quais são as origens da criminalidade. Eu não posso combater algo sem conhecer qual é a origem disso. E o combate à criminalidade necessariamente deveria passar por essa análise mais específica das origens da criminalidade. Então, eu acho que o direito penal e o nosso Poder Judiciário caminha em um sentido que não é o sentido correto, que não é o sentido adequado. Enquanto nós temos, por exemplo, os cursos de direito, enquanto nós temos 9 semestres para estudar direito civil, 5, 6 semestres para estudar direito penal, ou seja, estudar o que está na lei especificamente, a gente tem uma matéria de criminologia que é optativa. As pessoas estudam se quiserem criminologia. Então, nós temos uma formação que é uma formação meio torta. É uma formação para estudar exclusivamente o que a lei prevê como crime, mas nós não temos uma formação para estudar quais são as origens da criminalidade. Por que os crimes estão acontecendo na nossa sociedade? A gente não para pensar nisso. E a criminologia, que é uma matéria que nos daria um aprofundamento mais sociológico, psiquiátrico, filosófico, psicológico, antropológico, acaba sendo deixado de lado. Então, eu acho que o caminho que nós estamos seguindo no âmbito do Poder Judiciário não é um caminho adequado. A gente precisa ter segurança para sair às ruas, né? A gente precisa ter segurança para buscar trabalho, buscar emprego, e essa segurança ela tem que ser dada pelo Estado. Ela é de competência do Estado, essa é uma atribuição do Estado, está no texto constitucional, né? E no momento em que o Estado efetivamente transfere essa segurança para o cidadão, dizendo que ele pode se armar, eu acho que essa transferência não é adequada, acho que essa transferência não é devida e acho que caminhamos não no sentido correto. E, claro, né, não vejo grandes possibilidades de termos aí no futuro uma solução mais rápida para esses problemas que vivemos, não. Perfeito, doutor Leandro. Deputado Jacó Lula da Silva, esqueci no começo de falar o nome completo. Isso tudo perpassa pela política e pelas interseções com as universidades, com os movimentos sociais, com os movimentos de bairro, movimentos profissionais, trabalhistas, de se fazer um plano, de fato, nacional, estadual e municipal de segurança, coisa que não temos. O fato é, a gente não tem, dentro até do que o próprio Leandro trouxe para a gente nas universidades, nos cursos de direito, a gente não tem um movimento contínuo, ou um grupo de trabalho contínuo, refletindo e desenvolvendo políticas públicas acerca da segurança. Isso deságua na violência e deságua em soluções mirabolantes, como armar a sociedade, armar um cidadão que está mal educado, que é um contrassenso imenso, né? Você dá uma arma para alguém que está na ignorância, você está potencializando tudo que há de ruim. Na sua avaliação, falta de fato uma política de planejamento de segurança que desça todos os escalões, que desça desde o plano nacional, vindo para o estadual, passando pelo municipal?
Não tenha dúvida. Eu acho que nós sofremos muito no Brasil da cultura da violência, que é uma herança da escravidão e da ditadura, né? Nós precisamos de debater as causas, né? O que é que causa a violência? Por que tanta violência, né? E aquela coisa da desigualdade. Para mim, a maior violência que acontece nesse país é a desigualdade. Não tem violência maior do que essa. Vamos olhar os índices de pobreza, de miséria, vamos olhar a situação da periferia, das favelas, vamos olhar a situação das comunidades quilombolas, das comunidades rurais de fundo e fecho de pastos, que estão sendo expulsas de sua terra pelos fazendeiros fortemente armados, pelo agronegócio, essa turma que a gente está vendo a violência aqui no oeste da Bahia, na região do São Francisco, em tantas regiões a gente está vendo esse debate, e isso precisa vir à tona. Quando a gente fala, o Brasil voltou para o mapa da fome. Meu filho, se tu tem aqui teu filho dentro de casa com tua mulher passando fome, tu vai fazer o quê? Eu vou roubar. Com fome é que eu não vou ficar. Tem que se virar. Tem que caçar uma alternativa. Então, a sociedade nos coloca em uma encruzilhada, em uma enrascada. E aí o que nos falta é exatamente isso, uma coordenação nacional. O Brasil padece de ter um plano nacional de segurança pública articulado, que unifique a ação, né, da Polícia Federal, que articule a ação das polícias militares e civis, porque cada um age de um jeito, de forma desarticulada. E isso é muito grave, porque não tem um comando único. Como é que nós vamos enfrentar o tráfico de armas com essas fronteiras abertas? Qual a estratégia? Como é que nós vamos enfrentar o tráfico das drogas? Como é que a gente vai enfrentar essa violência crescente? Então, esse debate ele é oportuno e ele é necessário, e, na minha opinião, né, como deputado, não sou estudado, não sou advogado, mas a minha formação é a formação da vida, do que a gente aprendeu e vivencia ao longo da nossa vida. Eu vejo isso com muita preocupação e eu sinto, né, que nos falta exatamente essa estratégia mais articulada das forças, né, com a dimensão social. Esse debate da polícia comunitária, por que a gente não constrói um modelo de polícia comunitária? Como é que você pensa segurança? Porque, por exemplo, só dando um exemplo aqui, me permitam, o Nordeste do Amaralina é uma das áreas mais violentas e perigosas da cidade de Salvador. No entanto, tem um carnaval lá de muitos e muitos anos e que não tem violência. Por quê? Porque é um carnaval construído pela comunidade. Então, como é que você pensa um modelo de segurança pública sem o envolvimento da sociedade? Aqui na Bahia, a gente tem essa experiência da polícia comunitária, das unidades comunitárias da polícia nas periferias, que aponta para um caminho, porque precisamos, na minha compreensão, envolver não só o poder público, mas a sociedade civil nesse tema, nesse debate, para definir estratégia. Porque eu digo, eu respeito a Polícia Militar, reconheço o trabalho da Polícia Militar e Civil, mas qual é a abordagem que, quando a Polícia Militar chega na periferia? Porque a maioria dos policiais militares são negros, veio da periferia. Mas como é que eles chegam abordando as populações da periferia? Eu já vi depoimentos de pais de família negros aqui da periferia. Deputado, trabalho o dia todo ralando para dar de comer a meus filhos. Quando eu chego em casa, na entrada da comunidade, tem uma blitz, eu sou tratado como marginal, como vagabundo, tomo um tapa na cara. A minha mulher vem do trabalho, aí o policial quer apalpar a mulher, passar a mão nas partes da mulher, com o intuito de dizer que está verificando se tem arma, criando constrangimento. Então, essa abordagem, isso está errado. Isso não pode continuar. Nós não podemos aceitar esse tipo de coisa. Então, na minha compreensão, esse debate ele é oportuno, necessário, e a gente precisa enfrentar isso com muita tranquilidade, sem rancor, sem ódio, mas com muita tranquilidade para apontar os caminhos. E eu queria saudar a TV Alba por estar propiciando esse debate. E gostaria muito de saudar também
o companheiro Leandro Gesteira, que está aqui comigo nesse debate, porque é isso, é com informação, com debate, que a gente vai levando esclarecimentos para a sociedade baiana e brasileira. Vou chamar o segundo bloco, vou chamar o intervalo aqui, e a gente volta no segundo bloco discutindo um pouco mais a respeito desse plano de segurança e sobre a polícia. Eu quero a opinião do Leandro a respeito da militarização da polícia, sobre como a gente pode ter uma polícia mais cidadã. Valeu? Fica aí, não sai, a gente volta em 1 minuto. Voltamos para o segundo bloco aqui do Alba Debate. Hoje a gente conversa com o deputado Jacó Lula da Silva e com o advogado criminalista Leandro Gesteira. Leandro, nós falávamos ao final do primeiro bloco sobre a polícia, abordagem policial. A gente tem um documentário já do começo dos anos 2000, que é Notícias de uma Guerra Particular, e fala um pouco sobre essa coisa de que a polícia entrou em confronto com a sociedade, ou pelo menos com uma parte da sociedade, e essa sociedade se vinga da polícia, e a gente tem um movimento ali que é sem fim de disputa e de guerra, um clima de animosidade que a gente precisa encontrar uma maneira de apaziguar. A polícia precisa encontrar o ponto correto que preserve a vida do operador da segurança, nas abordagens policiais, e a sociedade também precisa entender o seu papel nisso. É complexo, não é simples a conta. Paralelo a isso, a gente tem 3 polícias ou 4 polícias, a gente está falando de Polícia Federal, que tem um nível de escolaridade e treinamento diferente da Polícia Civil, que tem função diferente da Polícia Militar. E eu queria que você começasse, como alguém que estuda isso, que trabalha com isso, falando sobre a Polícia Militar. Ainda há a necessidade dessa instituição que tem serviços prestados e que tem 100 anos e que está em todos os municípios baianos, talvez seja a única instituição em todos os municípios, por exemplo, da Bahia, mas ainda há espaço para, em 2021, a gente ter uma polícia que é regida por um estatuto militar para lidar com o cidadão, com a sociedade civil? Pois é, esse tema é bastante controverso, né? Bastante controverso mesmo. Nós temos a função da Polícia Militar é estar nas ruas para prevenir a prática de crimes. Eu não tenho muita certeza. Há algum tempo atrás eu vi uma estatística, e aí eu te confesso que eu vou falar muito por alto mesmo, de que aqui no estado da Bahia, ou na cidade de Salvador, foram feitas, acho que 50 mil blitz, um troço desse assim. Mas se a gente for avaliar o percentual de prisões ou de apreensões de armas e de drogas que acontecem em blitz, é muito pequeno. Muito pequeno. Muito pequeno mesmo. E o custo de uma blitz não é um custo pequeno, é um custo altíssimo. Porque além dos profissionais que estão ali, militares envolvidos nisso, você tem também todo um custo para a economia da cidade. Uma blitz vai gerar trânsito, ela vai gerar engarrafamento, vai fazer com que pessoas percam reuniões. Isso acaba gerando um custo muito alto. E é importante que a gente acabe pensando de alguma forma se o uso desses policiais nesse policiamento preventivo, de forma assim tão exagerada, né, em detrimento de uma polícia investigativa mais adequada. Ou seja, é mais ou menos a gente pensar o seguinte: será que é melhor que esses policiais estejam na rua realizando blitz ou fazendo investigações e prendendo criminosos às 6 horas da manhã quando eles estiverem levantando da cama, né? Então, qual a diferença do custo disso? E aí, confesso, claro, que é uma dúvida que eu tenho já de algum tempo, mas eu não tenho uma resposta para isso, né? É algo que a gente precisa pensar. Mas, assim, as palavras do doutor Jacó, elas são bem importantes, porque a gente tem um livro de um espanhol, o nome dele é Jesus Maria Silva Sanches, em que ele trata da expansão do direito penal. Ele faz um estudo em diversos países e ele começa a mostrar que do início da década de 90 para cá, o direito penal acaba se expandindo em todo o mundo. Isso não é só no Brasil, não é um fenômeno exclusivamente brasileiro. É um fenômeno que acontece na América Latina, é um fenômeno europeu, um fenômeno que acontece nos Estados Unidos da América também, né? E o direito penal tem se expandido um bocado. Só para a gente citar um exemplo disso, Luiz, eu posso tomar como base
a proibição do porte de armas. A proibição do porte de armas. Até 1997, portar uma arma de fogo não era crime no Brasil. Até 97, há pouco tempo atrás, até 97, portar uma arma de fogo sem autorização legal era meramente uma contravenção penal. Em 97, vem o primeiro estatuto, vem a primeira lei proibindo o porte de arma. Em 2003, veio o Estatuto do Desarmamento, dando um tratamento mais grave, né, para o porte legal de arma. E notem, em 2016, o porte legal de arma de fogo de uso proibido entra no rol de crimes hediondos. Então, esse fenômeno é um fenômeno que o professor Silva Sanches, espanhol, já apontava desde a década de 90, que o direito penal tem se expandido, e se expandido muito. E isso aponta como a violência tem crescido na nossa sociedade. Mas é aquilo, eu repito, aquilo que falamos inicialmente. Nós não vamos conseguir resolver o problema da criminalidade, resolver o problema da violência social, tão somente criando novas leis. Nós não vamos resolver o problema criminalizando novas condutas. Nós não vamos resolver o problema aumentando as penas. É necessário que a gente mude o foco, né? O foco do estudante de direito, do operador do direito, é a lei. E claro que a gente não pode perder de vista a análise da lei, as compreensões da lei. Mas é importante também que a gente faça uma análise do âmbito da criminologia e da política criminal. Quais são as razões que estão levando as pessoas a portarem armas sem autorização legal? Quais são as razões efetivamente trazidas para essa criminalização? Quais são as razões para a proibição da posse ou do uso de droga, né? Tudo isso está no âmbito da criminologia. É um pouco mais complicado, claro, fazer esse tipo de análise, e é uma análise que demanda um tempo maior, mas seria uma análise mais efetiva. Seria uma análise que iria nos demonstrar quais caminhos efetivamente precisam ser seguidos para que a gente tenha no futuro uma sociedade menos violenta. Mas nós, repito, preferimos seguir o caminho da análise exclusiva da lei, da criminalização de novos fatos e do aumento da pena, do aumento das penas. Na década de 90, a lei de crimes hediondos, ela dobrou o nosso sistema prisional. Nós tínhamos, no início da década de 90, cerca de 200 mil presos. No final da década de 90, passamos a ter mais de 400 mil. E a lei de crimes hediondos fez isso. E nós aprovamos agora um pacote anticrime, né, que efetivamente vai fazer com que daqui a 10 anos a gente dobre de novo o nosso sistema carcerário. A gente vai dobrar, muito provavelmente, a quantidade de presos que nós temos. A questão é, isso vai resolver o problema na nossa sociedade da violência? Eu penso que não. Penso que as análises são muito mais profundas. Penso que as análises não estão necessariamente no âmbito do direito. O operador do direito precisa deixar de se sentir autossuficiente. É preciso que ele ouça o sociólogo, o psicólogo, o antropólogo. É preciso que todas essas análises, como o deputado Jacó Lula da Silva citou aí no início da nossa conversa, do nosso bate-papo, nós somos um país escravocrata, tivemos mais de 300 anos. E onde é que está esse povo todo? Foi o que fizemos com esse povo todo, né? Então, todas essas questões que são muito mais voltadas para o âmbito da história, da antropologia, da sociologia, precisam ser levadas em conta se queremos ter no futuro uma sociedade menos violenta, né? Senão, a gente continua no faz de conta, né? Que imagino eu que é como a gente tem caminhado. Você trouxe algumas questões que são bem interessantes, Leandro, entre as quais as relacionadas à pena, a como dobramos. A gente tem uma comunidade carcerária que tem um número imenso, a gente tem um crime organizado que se instala dentro dos presídios, então isso é um problema seríssimo. E tem uma questão, e aí eu vou trazer já o deputado Jacó para o debate, que me chama muito a atenção sempre. Nessa última semana, foi a declaração do secretário de Segurança Pública, que falou uma série de coisas. Ele falou sobre vários assuntos. E aí destacaram o quê? Secretário de Segurança Pública, Ricardo Mandarino, fala em descriminalizar a maconha, a droga. Então, você pega um debate que é muito complexo e reduz ele
a dizer que o secretário é a favor da droga. Isso é muito comum nos debates, a gente discute esses temas todos, comunidade carcerária, violência policial, combate às drogas, guerra às drogas. Qual é o prejuízo de a gente simplificar tanto esses debates na sua avaliação, Jacó? Deixa eu dizer uma coisa, Luiz. Hoje, a maioria dos presos, das pessoas que estão presas, são pessoas, por exemplo, que são relacionadas, enquadradas como tráfico de drogas, porque é aquela coisa, né? Você chega na Barra, num bairro branco, rico aqui de Salvador, você pega um jovem ali com uma porção de maconha, a polícia às vezes até aconselha, leve ele em casa. Quando a polícia vai para a periferia, que pega um jovem com um baseado na mão, é bandido e é traficante. E aí é enquadrado nessa coisa da prisão temporária. Muitos dos presos estão nessa condição de prisão temporária. As delegacias estão, os presídios cheios de gente nessa condição das prisões temporárias. E isso, no nosso entendimento, isso é muito grave. Isso só aprofunda essa situação. E eu queria saudar o Mandarim, nosso secretário de Segurança Pública, por abordar esse debate. E essa semana a gente viu aqui na Alba alguns deputados subir na tribuna e falar que o secretário é a favor da liberação, né? Ele não usa o termo regulamentação, ele usa o termo a favor da liberação da maconha, das drogas. Então, isso é um debate raso que você confunde a opinião e que você manipula a opinião pública, porque isso não é verdadeiro. Porque esse debate das drogas, a gente precisa fazer isso com muita tranquilidade, né? Porque, veja bem, quem é que ganha com o comércio, com o mercado paralelo, com esse comércio clandestino das drogas? Quem é que ganha? Quem é preso na ponta? Quem é que é preso que vai para a cadeia? São os grandes traficantes ou são ali os olheiros, os boqueiros, ali que estão ali na ponta? Onde é que estão os grandes traficantes, os grandes fornecedores? De vez em quando a polícia pega algum, onde é que eles moram? Nos bairros nobres. Então, esse debate a gente precisa fazer. Por que não estabelecer regras? Algumas experiências no mundo já acontecem, não é de liberou geral, é criar regras, estabelecer critérios, normas. Para quê? Para que você bote isso no marco legal, para que você diminua essa situação de violência. Porque hoje a maioria dos crimes estão relacionados a essa política de guerra às drogas, do combate à droga. Então, se você regulamenta, o Estado tem possibilidade de arrecadar impostos com isso, com os impostos tem condição de prestar mais e mais serviços para a sociedade, ao invés de você fazer essa política de botar todo mundo na cadeia e todo mundo não, os negros da periferia, porque os brancos não vão para a cadeia. Os brancos, a lei é para pobre e preto. A lei não é para branco. E quando é rico, pior ainda. Então, nós precisamos de enfrentar esse debate com muita tranquilidade. E eu acho que a sociedade enfrenta um preconceito muito grande, enfrenta uma ação de uma parte da elite brasileira que, no meu entendimento, se beneficia com essa política, se dá bem com essa política, porque ela aumenta a exclusão, aumenta a desigualdade e, pelo outro lado, criminaliza um conjunto de atores sociais, superlota os presídios, porque o presídio devia estar lá para prender assaltantes da pesada, os grandes traficantes, esses integrantes dessas facções criminosas, mas não. Quem está lá, né, na sua maioria, são jovens, né, mulheres, a maioria das mulheres presas nessas prisões temporárias, né, são esposas dos bandidos ou dos que foram presos, que vão levar droga, né, para eles dentro da cadeia, e aí
têm a sua prisão temporária e ficam presas aí indefinidamente, porque não tem advogado, não tem estrutura para sair da cadeia. Então, essa situação se agrava. Então, se você regulamenta, se você cria as normas, se você organiza, se você cobra imposto, o Estado vai ganhar e você vai diminuir essa superlotação, você vai criar um outro ambiente nesse país. Mas, infelizmente, nesse processo, a gente vê na periferia, e aí eu volto a afirmar, numa situação que nós estamos vivendo, da fome voltando, da miséria voltando, as crianças são atraídas para o tráfico, são alvos fáceis. Então, nós estamos comprometendo o futuro da nossa sociedade. Então, nós precisamos repensar, porque é isso. Eu acho, nós vivemos 350 anos aí de escravidão oficial, mas eu acho que nós vivemos até hoje essa escravidão aí disfarçada, de forma sutil, e que muitas vezes ela é muito pior, coloca em situação muito pior hoje do que os escravos viviam naquela época. Deputado, Leandro, vou chamar aqui, vou encerrar o segundo bloco. A gente vai para o intervalo e volta já já. Voltamos para o terceiro e último bloco do Alba Debate. Hoje eu recebo o deputado Jacó Lula da Silva e o advogado criminalista Leandro Gesteira. E a gente está discutindo aqui a respeito de segurança pública, violência, criminalidade, enfim. Leandro, existe uma indústria da criminalização que se interessa e se debruça sobre essa guerra às drogas, seja o traficante, seja o cara que vende equipamento de segurança, seja operadores de direito. Então, você tem uma série de categorias que se beneficiam dessa guerra, desse combate, desse modelo de negócios que a gente vê que não funcionou, é um enxugar eterno de gelo, e que quando você tira para uma prisão temporária uma criança, uma mulher, um homem negro, pobre da periferia, lá mesmo você tem matéria-prima para poder convencer e atrair para praticar os mesmos crimes. Então, a moçada está mais jovem entrando para esse tipo de vida e saindo também mais jovem, ou através de bala, ou através das cadeias, de onde não saem, porque no direito também tem a parte institucional que há uma dificuldade de levar a julgamento esses casos e tirar. Infelizmente, tem um monte de gente com prisão ali, que são prisões que não deveriam nem ter acontecido, e uma vez que ocorreram, não deveriam ter sido resolvidos, porque já venceram. Na sua avaliação, como está esse cenário aí? Como é esse cenário? Pois é, meu amigo. Olha só. A cidade de Chicago tinha, em 1840, ela tinha 2.000 habitantes. Entretanto, o processo de industrialização fez com que a cidade de Chicago ela passasse a ter uma quantidade de habitantes muito grande, e, na sua maioria, estrangeiros. Né? Você tem uma ideia, em 1840 haviam 2.000 habitantes, e em 1920, 2.700.000 habitantes. Então, uma cidade saltou de 2.000 habitantes para 2.700.000 habitantes. E a grande quantidade de culturas que se miscigenou no entorno de Chicago fez com que grande parte da doutrina que hoje se debruça sobre os estudos que foram produzidos pela Universidade de Chicago dizem o seguinte, que um dos motivos para a criminalização da maconha era o seguinte, os latinos eles iam para as fábricas de manhã, produziam bem, saíam para almoçar, e de tarde a produção da fábrica caía muito. Alguns estudos sociológicos foram feitos e se descobriu que no intervalo do almoço eles usavam maconha, e à tarde a produção da fábrica caía. Então, parte da doutrina que estuda e que se debruça sobre a história da guerra às drogas, tem um livro do professor Luiz Carlos Valois, que é o Direito Penal da Guerra às Drogas, que é muito bom. Essa foi a tese do doutorado dele na Universidade de São Paulo. E ele demonstra claramente que um dos grandes motivos que ensejaram a criminalização da maconha foi a produção da fábrica que caía no turno da tarde.
né? E as pessoas precisavam fazer alguma coisa para proibir aquelas pessoas de usarem a droga para que a produção da fábrica no turno da tarde se mantivesse no mesmo nível do turno da manhã. E esse é um elemento histórico que consta de diversos livros, de diversos relatórios, e isso, através disso, a gente consegue compreender onde estamos, né? Porque, assim, como é que esse troço começou? Por que eu estou aqui? Esse troço começou como? Será que é realmente necessário? A gente tinha uma lei, que era a Lei 6368 de 76, que tratava o usuário, que aplicava a pena privativa de liberdade para o usuário. Tá? Então, o usuário pela lei anterior, o usuário de droga pela lei anterior, ele era efetivamente tratado como criminoso. Tanto que eu aplicava para esse usuário pena privativa de liberdade, que era uma pena de 6 meses a 2 anos de detenção. Em 2006, a gente passa a adotar um modelo mais europeu de combate às drogas. Nitidamente, a lei anterior se filiava ao modelo norte-americano, que era o modelo instituído na década de 70 de combate às drogas, de guerra às drogas, war on drugs, né? E é um modelo que se mostrou falido no mundo inteiro, inclusive lá nos Estados Unidos. Se mostrou falido no mundo inteiro, inclusive lá. E em 2006, a gente passa a adotar, com a Lei 11.343 de 2006, um modelo mais voltado para a aplicação que há na Europa, né? Então, a nova lei de drogas, ela passa a tratar o usuário como alguém que precisa de intervenção médica e não de tratamento policial. Tanto que a lei de drogas, ela em diversas passagens, ela proíbe a prisão do usuário, ela veda a prisão do usuário. Se nós fôssemos aplicar a lei de drogas ao pé da letra, como ela está desenvolvida e criada, o usuário de drogas sequer deveria ser levado à delegacia. Ele, apreendido na rua, seria levado direto a um juiz. É o que a lei diz. Na ausência das opções para esse procedimento, ele vai ser levado para uma delegacia. A gente sabe que no Brasil inteiro, esse procedimento não é um procedimento que é respeitado. Então, tanto a Polícia Militar quanto a Polícia Civil, quando efetuam a apreensão de um usuário, levam ele para a delegacia. Mas isso só para a gente identificar como, nitidamente, o novo modelo de tratamento de combate às drogas não é o mesmo modelo que, em tese, estaria adequado ali para o modelo norte-americano de guerra às drogas. A questão é a aplicação disso, né? A gente não vê a aplicação disso. Então, a gente vê, como o deputado já consultou claramente, tem aquele ditado popular que 1 quilo num bairro nobre é uso, né? 10 gramas num bairro pobre é tráfico. Agora, engraçado que a nossa lei de drogas, ela instituiu isso no próprio texto legal. Essa discriminação social é uma discriminação que está na lei. O artigo 28 da Lei de Drogas traz lá no seu parágrafo 2º quais são os fatores que devem ser verificados para identificar se a droga se destinava para tráfico ou para uso. Dentre esses fatores, a lei diz que é para você analisar as condições sociais do preso. Então, está na lei. Então, eu vou analisar as condições sociais. Se ele é pobre, há uma determinação legal para que eu avalie isso no momento de definir se a droga se destinava para consumo ou não. E se ela se destina para consumo, eu vou classificá-lo como usuário. E notem, a lei proíbe a prisão do usuário. Mas se ela não se destina para consumo, eu classifico ele como tráfico, por exemplo, flagrante. Então, essa ideia social, infelizmente, é uma ideia da qual ainda não conseguimos nos desgarrar por completo, né? Em que pese, em 2006, essa nova lei de drogas ter tentado trazer essas inovações, a gente ainda continua com a cultura tradicional, que é uma cultura tradicional muito mais anterior, de tratar a ideia da droga exclusivamente como um problema policial. E, assim, há uma estatística, cerca de quase 50% das pessoas que estão no sistema prisional hoje estão presos por uma das condutas ligadas à lei de drogas. É realmente um cenário que ainda é lamentável. É lamentável e a gente tem que fazer a meia-culpa, eu como jornalista, porque a imprensa dá esse mesmo tratamento. Quando é preso um menino em bairro popular ou periférico pela polícia, ainda que injustamente, muitas vezes você vê a manchete: traficante preso. E aí o cara é preso no alto de um bairro nobre em Salvador, é advogado, é encontrado com droga, médico, filho de engenheiro, não sei o que, você não vai lá e dá o mesmo tratamento nas palavras, e elas que importam tanto para o imaginário coletivo, né?
Deputado, as suas considerações finais, a dar o espaço para as suas considerações finais, a respeito do que pode ser feito no âmbito da Assembleia Legislativa para dar sua contribuição nesse debate. O que tem sido feito dentro da comissão que o senhor preside e na própria Assembleia. Deixa eu lhe dizer, eu queria parabenizar a TV Alba por esse programa, queria parabenizar o doutor Leandro pela participação, muita informação, muitos esclarecimentos, e eu saio daqui convencido de uma coisa que Bob Marley falou, né? Um homem com fome é um homem zangado, e a gente sabe que a fome dói. E eu saio também daqui muito convicto de que o racismo nesse país é um racismo estrutural, e essa é uma chaga que precisa ser superada, porque o racismo estrutural está na base dessa lei aí, de que 1 quilo no bairro branco rico é uso e 10 gramas no bairro pobre preto é tráfico. Eu queria só trazer um outro elemento dessa dimensão das drogas para o uso do canabidiol, que é o uso medicinal. Para produzir o canabidiol, que é um medicamento extremamente importante, necessário para a saúde das pessoas, para quem tem Alzheimer, para quem tem mal de Parkinson. Já fizemos debates aqui na Alba de pessoas que têm mal de Parkinson, que têm Alzheimer, que são epilépticos, crianças com várias deficiências. Eu vi um depoimento de uma mãe aqui na audiência pública que disse que o filho tinha 16, 17 convulsões por dia. Quando usava o canabidiol, tinha 1, 2 convulsões por dia. Pessoas que tinham mal de Parkinson, que mal conseguia falar, de se tremer, quando tomava o canabidiol, começava a falar tranquilamente e melhorava bastante. E nem com isso o preconceito aceita que aqui no Brasil se produza a maconha medicinal, que se estabeleça um parque industrial aqui no Brasil para produzir para o nosso mercado, porque o Brasil hoje proíbe isso e importa essa droga caríssima em dólar. Então, para você ver até que nível de preconceito, de racismo a nossa sociedade manifesta. Então, é lamentável que a gente enfrente esse tipo de debate, é lamentável que a gente vê parlamentares sem conhecimento, de forma rasa, rasteira, colocam um debate tão sério, tão profundo desse, como as pessoas a favor da liberação das drogas, para confundir a opinião pública e para perpetuar esse racismo estrutural, para perpetuar o encarceramento da juventude negra, para perpetuar a mortalidade e o extermínio da juventude negra, tanto do campo quanto da cidade, e isso é extremamente lamentável. Por isso, eu queria saudar esse debate, queria parabenizar mais uma vez Luísa Alba, debate, lhe parabenizar pela condução e agradecer imensamente a presença como deputado estadual aqui dessa casa. Queria lhe agradecer muito, doutor Leandro, pela sua contribuição, porque o senhor traz elementos reais da história, da legislação, e que mostra de forma muito clara que o que nós vivemos nesse país é o racismo contra aqueles e aquelas que mais precisam. Obrigado, deputado. Para além dessa questão da produtividade, doutor Leandro, tem também alguns estudos que narram que essa guerra, sobretudo a maconha, vem também pela tecelagem, pela indústria de tecido, porque você tem a fibra ali que é utilizada para a confecção de roupa, e você tem a parte medicinal, que é perverso a negação disso, né? Você tem associações aqui de CBD na Bahia, no Brasil, né, no mundo, talvez, que tem estudos muito sérios, né? Enquanto a gente está discutindo o efeito de cloroquina levianamente, a gente tem, por outro lado, estudos muito sérios que dizem respeito à eficácia do CBD. Eu acho que esse tema é verdadeiramente um tema muito importante, e o espaço que a TV Alba dá para isso é um espaço que precisa ser efetivamente utilizado, né? Porque esse debate é um debate importante para a nossa sociedade enquanto povo, para nós enquanto cidadãos, né? E para aquilo que a gente vai vir a ser um dia. Só para tratar um pouco sobre essas considerações desse preconceito, na década de 20 do século passado, nos Estados Unidos, havia uma grande discussão entre protestantes e os novos católicos, né? Porque os Estados Unidos, no final do século XIX, o processo de industrialização
fez com que muita gente fosse para lá. 1/3 da população de Chicago era de não americanos, e dos 2.700.000. Então, havia um choque de culturas muito grandes. E os protestantes nos Estados Unidos queriam a proibição do álcool, porque esses estrangeiros bebiam, e eram animados, e cantavam muito, e faziam muita algazarra por conta do álcool. Então, eles queriam a proibição do álcool. E aí vem a lei seca norte-americana, que proíbe a venda do álcool. E, engraçado, se nós formos analisar, na cidade de Chicago, na década de 20 do século passado, toda a violência girava em torno da proibição do álcool. Al Capone fez fortuna fazendo isso, e a violência girava em torno disso, né? E aí é para a gente pensar, porque notem que uma droga que há pouco tempo atrás era proibida para a história do mundo, para a história de uma nação, o álcool era proibido há pouco tempo atrás. Então, por que hoje é algo tão liberado e visto como natural? Será que nós não podemos também pensar isso com relação à maconha e, dentro de um tempo, ver isso como liberado ou como tão natural? Como evoluímos nesse sentido aí, né? Mas essas discussões são discussões efetivamente necessárias, tá? E eu agradeço muito a oportunidade, agradeço ao deputado Jacó, e sempre que vocês tiverem aí o espaçozinho, podem me chamar, que é um tema que é por demais gostoso de falar e de ouvir também, se falar sobre isso também, como o deputado Jacó, como você, Luiz, também trouxe aí para a gente. Eu agradeço muito a oportunidade. Agradeço aos dois convidados da gente. O Alba Debate fica por aqui. Fique ligado na programação da TV Alba. Tem muito mais entrevistas, tem notícias e muito mais produções, viu? Obrigado a todos que ficaram conosco até aqui. Até a próxima.